A paz do Senhor Jesus. Hoje a palavra que eu trago se encontra em Lucas, capítulo 18, versículo 38 ao 39, que fala do cego de Jericó. No versículo 38 diz: Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o cego de Jericó, ele estava naquele lugar mendigando. Ele poderia não ver fisicamente, mas espiritualmente ele sentiu que naquele lugar havia algo diferente, que naquele lugar existia um reboliço, existia algo que estava diferente da rotina dele, e ele perguntou às pessoas o que estava acontecendo. E as pessoas disseram que era Jesus que estava passando ali. Então o cego de Jericó, ele começou a entender que ali havia uma possibilidade para o milagre acontecer na vida dele. Mesmo ele sem ver, espiritualmente, ele conseguiu ver uma luz que ele pensou que poderia ser curado, que poderia acontecer ali um milagre na vida dele. E quantas vezes nós estamos passando por um problema, nós temos um plano, nós temos um sonho, ou até mesmo uma dificuldade, algo que está acontecendo em nossas vidas, e muitas vezes é preciso a gente ver que está acontecendo, que a solução está chegando, para que a gente venha entender que Deus ele está no negócio, que Deus ele está fazendo algo em nossas vidas, na minha vida e na tua vida. Muitas vezes as pessoas precisam ver o agir de Deus, precisa ver que a solução está acontecendo, que o problema está sendo solucionado, para entender que Deus ele está agindo na nossa vida. Só que nós não precisamos ver, nós só precisamos crer em Jesus. Nós só precisamos entender que Ele é Deus do impossível e que Ele pode todas as coisas e que Ele tem promessa para o seu povo e que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele é o grande eu sou e que Ele está sobre toda a autoridade. Então não precisamos ver, assim como o cego de Jericó, ele não viu fisicamente, mas espiritualmente ele sentiu a presença de Deus. E nós devemos sentir a presença de Deus. Devemos entender que Deus, o Senhor Jesus, ele está conosco. Ele não precisou ver para crer. Ele simplesmente creu. Espiritualmente ele sentiu a presença do Deus Todo-Poderoso. Amém. Oh, glória a Jesus. E no versículo 39 diz: E os que iam passando repreendiam-no, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E quantas vezes em nossos problemas, pessoas se levantam para dizer: olha, aquele seu sonho está demorando tanto, aquela sua petição que você pediu a Deus está demorando tanto. Pessoas se levantam para dizer: olha, é melhor você deixar para lá esse teu sonho, porque até agora não aconteceu. Eu acho que isso não é de Deus. Eu acho que Deus não está no negócio. Abandona o teu sonho, abandona os teus planos, abandona tudo aquilo que você pensou, que você sonhou para você. Abandona aquela tua oração que você orou a Deus. Quantas pessoas se levantam para atrapalhar a tua fé? Quantas pessoas se levantam, muitas vezes pessoas conhecidas, pessoas íntimas, se levantam para atrapalhar a tua fé, para querer dizer que é melhor você abandonar, que é melhor você não continuar pedindo aquilo, porque até agora não aconteceu. Então, provavelmente não irá acontecer. Pessoas pessimistas, pessoas que se levantam com setas malignas só para atrapalhar a fé do povo de Deus. Mas ali, o cego de Jericó, mesmo as pessoas dizendo, mesmo as pessoas falando que ele era para se calar, mesmo as pessoas o repreendendo e dizendo cale-se, ele não ouviu as pessoas, ele continuou com a sua fé.
ele continuou buscando a Deus, ele continuou gritando e clamando a Deus, dizendo: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Oh, glória a Deus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagine aí a fé deste homem, que na sociedade ele era ninguém. A sociedade, se você for querer agradar as pessoas, se você for querer agradar a sociedade, você vai ter que fazer milhões de coisas para agradar e mesmo assim não conseguirá agradar, porque nós não conseguimos agradar a todos. Então o mendigo ali, ele não tinha nada, ele pedia comida, ele estava ali mendigando. O mendigo, ele não tinha nada, mas ele tinha a fé em Deus. E nós devemos ter essa história como um exemplo em nossas vidas. Se Deus permitiu que essa história estivesse aqui na Bíblia, para que eu e você viesse ler essa história, para que eu e você viesse entender o agir de Deus na vida das pessoas, é porque não foi em vão. Essa palavra está aqui na Bíblia. Está aqui para que nós venhamos entender o agir de Deus. Nem sempre precisamos vê-lo para entender. Nem sempre precisamos ver acontecer algo em nossas vidas para a gente saber que Deus está no negócio. Às vezes Deus está em silêncio. Às vezes demora para a gente o nosso plano, o nosso sonho, a nossa petição, o nosso milagre. Às vezes demora para a gente, mas não para Deus, porque todas as coisas acontecem no tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então nós temos que entender que nem sempre precisamos ver que está acontecendo ali um agir, um mover de Deus para que um milagre aconteça. Deus, ele está trabalhando na minha vida e na sua vida, mesmo que seja em silêncio, mesmo que você não esteja vendo, mas o Senhor Jesus, ele é na sua vida. Deus, ele tem milagre para você, ele tem milagre para a sua vida, ele tem restauração, ele tem libertação, ele tem as coisas maravilhosas que ele tem prometido para o povo dele. Oh, glória a Jesus! Como é grande essa fé do cego de Jericó. E quando ele continua clamando, mesmo sem olhar para as pessoas, mesmo sem olhar para aqueles que queriam que ele se calasse, mesmo sem olhar para aquelas pessoas que eram pessimistas, que queriam que ele abandonasse a fé dele, que queria que ele não clamasse mais. Do mesmo jeito, pessoas em nossas vidas que quer que a gente se cale, que não quer que nós viemos a orar mais, que não quer que nós viemos a buscar a Deus mais, mas nós não devemos olhar para as pessoas, assim como o cego de Jericó, ele não olhou para as pessoas, o cego de Jericó, ele só olhou para Deus. Então assim você também deve olhar só para Deus, você deve simplesmente olhar para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que é aquele que tem o poder de te dar a vida eterna, que é aquele que tem a sua autoridade sobre todas as autoridades, sobre todas as nações. É o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, aquele que restaura, que liberta, que cura, que transforma e que traz milagre para a minha vida e para a sua vida. Então o cego de Jericó, ele teve fé, nada abalou a fé do cego de Jericó, nada abalou. Ele não viu, mas ele creu em Jesus. Ele viu espiritualmente que ali existia uma luz, existia a possibilidade de acontecer um milagre na vida dele. Como foi grande a fé daquele homem, como foi perfeita e maravilhosa. Então Jesus, ele concedeu o pedido do cego de Jericó, quando ele disse que queria ver, e Jesus, ele disse: a tua fé te salvou. Olha como é importante termos fé, mesmo que a gente não venha ver, mesmo que a gente não venha entender, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não venha entender, mesmo que a gente não venha conseguir ver o agir de Deus, mas nós devemos simplesmente pedir a Deus aquilo que nós queremos, porque o Senhor Jesus, se for da vontade dele, porque tudo é para ele e por ele,
e Ele irá dar aquilo que o seu coração deseja. Ele irá satisfazer a tua vontade, porque Ele é Pai, Ele é Deus Todo-Poderoso. E se for da vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, Ele irá te dar. Oh, aleluia! Como é bom viver uma vida diante de Deus. Então nós que a partir de hoje nós viemos a crer mais no Senhor Jesus, porque Ele tem grandes coisas para nos dar, porque Ele é Deus, independente da gente existir ou não, Ele já era Deus, Ele já era o grande eu sou, Ele já era o Deus Todo-Poderoso, Ele era, Ele é e é o que há de vir ainda nos buscar. É o Senhor Jesus da glória, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então creia no poder de Deus, creia que Deus, Ele tem algo maravilhoso para te dar. A vontade de Deus, Ele derrama sobre o seu povo que se transformou no Filho de Deus. Deus, Ele tem maravilhas para nos dar. Então fique com essa palavra, não desista dos seus sonhos, mesmo que as pessoas venham querer atrapalhar a sua história, a sua caminhada com Deus. Não desista. Muitas pessoas se levantam para atrapalhar os sonhos dos filhos de Deus, os sonhos daqueles que buscam a Deus. E nós devemos estar cientes que nós não devemos olhar para as pessoas, mas sim para o Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus. Mesmo a gente não vendo que não está acontecendo nada, mas nós devemos crer em Jesus e sentir o poder de Deus espiritualmente e saber que mesmo que a gente não esteja vendo, está acontecendo o agir de Deus, está acontecendo um reboliço, está acontecendo algo ali diferente na nossa vida. É isso que nós devemos entender. E eu espero que essa palavra tenha te edificado bastante, que o Espírito Santo de Deus esteja sempre com você, te abençoando, guiando os teus passos, livrando os teus pés de tropeçarem em pedra. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém?